Oi pessoal, tudo bem? A gente está conversando a respeito de indenizações por doença do trabalho. Teve uma decisão interessante do Tribunal Regional do Trabalho a respeito de uma indenização por doença do trabalho comprovada após a dispensa do trabalhador. Porque isso pode acontecer mesmo, pessoal. Estou trabalhando, tá tudo bem, fui dispensado da empresa, depois, numa visita médica de rotina, foi constatada uma doença e constatou que essa doença é relacionada à minha função, ao ambiente de trabalho, à atividade que eu exerci. Então, eu vou comentar com vocês essa decisão aqui do Tribunal Regional do Trabalho, que ela fala assim, ó, mantida indenização a trabalhador que comprovou doenças ocupacionais após a dispensa. E aí é o detalhe. Você então tem direito à indenização, mesmo já sendo dispensado da empresa. Me manda um oi para a gente poder te orientar e principalmente quando você ouve falar aí a respeito desse, da prescrição. Ah, professor, mas já prescreveu. Será? A gente precisa analisar para poder te orientar. Então, um ex-funcionário de uma empresa que comprovou doenças ocupacionais após a dispensa vai receber a indenização por danos morais e danos materiais, além de 12 meses de salário do período de estabilidade provisória. Em um julgamento unânime, a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho rejeitou o recurso da empresa e manteve a sentença que deferiu ao trabalhador um total de R$ 33 mil de indenização. E aí coloca aqui, ó, ele exerceu a função de montador. E logo depois a sua demissão, foi constatado a doença. Na sessão de julgamento em que o recorrente buscava a reforma da decisão de primeira instância, a desembargadora, a relatora tal, analisou as provas dos autos e identificou 3 elementos que ensejam a obrigação de indenizar, a existência concreta do ato sofrido pelo trabalhador, o nexo de causalidade das doenças com o trabalho e a culpa subjetiva do patrão. Ao confirmar a sentença proferida pelo juiz titular, ela destacou o laudo pericial que aponta o nexo de causalidade entre a patologia do trabalhador, porque o trabalho executado pelo reclamante, então tem ali o nexo de causalidade. E a perita judicial também constatou doenças nos ombros, coluna cervical e punho direito, bem como redução temporária de 10% da capacidade de trabalho e restrições para atividades repetitivas. A relatora ainda mencionou que os documentos anexados aos autos, dentre os quais os exames médicos, a comprovação da realização de fisioterapia e o termo de rescisão do contrato de trabalho em que o reclamante registrou não concordar com a dispensa, alegando sofrer de doenças ocupacionais como bursite, tendinite, cisto no punho, antebraço direito, problemas na coluna cervical. Tudo isso foi informado lá para o médico da empresa. Assim, considerando que as doenças decorrem do trabalho, aqui é o ponto interessante, pessoal. Se a doença decorre do trabalho, você tem direito à indenização, mesmo sendo mandado embora da empresa. Esse é um ponto fundamental. Do trabalho executando e que existe incapacidade laborativa de 10% para os ombros e restrições para atividades repetitivas, com sobrecarga no tocante a lesões de coluna e punho, com amparo dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reputo adequadas as indenizações fixadas na sentença, manifestou a relatora. Foram mantidos valores indenizatórios decorrentes de danos morais, aproximadamente ali R$10 mil, mais danos materiais aproximadamente R$3 mil e além disso também, olha que interessante, hein? Fixados uma parcela única correspondente a 10% do último salário durante 24 meses. Então, se eu tenho aqui um salário de aproximadamente R$3 mil, se multiplicou isso durante 24 meses, ainda deu mais uma indenização, né? O salário dele, né, ali
só para você entender. Então ainda multiplicou ainda durante 24 e também deu essa indenização. Então juntou tudo isso e aqui veio assim o final, ó, quanto a indenização, né, mais aqueles 10%, multiplicado vezes 24, né, 24 salário, multiplicou, deu o resultado total. Aí tirou 10% também para o trabalhador. Mais dano moral, mais 10 mil reais. Mais dano material, mais 3 mil reais. E além disso, teve a condenação também para a empresa pagar a estabilidade provisória do trabalhador, que deu mais 20 mil reais. Então, a justiça esclareceu ser cabível porque o nexo de causalidade foi reconhecido após o término do contrato, nos termos da súmula 378 lá do Tribunal Regional, né, Tribunal Superior do Trabalho. Ela esclareceu que a constatação do nexo causal após a demissão torna desnecessária as exigências de afastamento, né, superior a 15 dias e a percepção de auxílio-doença acidentário para o empregado fazer justa a estabilidade provisória. Com o período de 12 meses após a dispensa, teve ainda, olha só, FGTS, 13º salário, férias. Então tudo isso são repercussões. Por isso que é importante, pessoal, você não ficar parado se sofreu acidente do trabalho ou doença do trabalho. Mesmo que depois de ser dispensado, veio, né, aparecer essa doença em você, veio aparecer a sequela em decorrência daquele acidente do trabalho. Então se você estiver passando por essa situação, o que você vai fazer? Dá o primeiro passo, mandar o oi aqui para o professor. Tchau, tchau, pessoal!